3. Senhoras e senhores telespectadores do portal jogoaberto.com, vivemos ontem em Brasília um dia circense. Circense porque foi um dia de palhaçada. E palhaçada onde? No parlamento mais importante, mais altivo do país, o Senado Federal. Não parecia uma eleição para escolher a mesa diretora da casa. Parecia mais assim uma eleição de grêmio estudantil, de escola de periferia. Uma baixaria como nunca se viu no Congresso Nacional. Isso caracteriza de que o país cada vez mais precisa de mudanças, de reorganização de sua classe política. É preciso tirar os corruptos, esses larápios, essas pessoas que não têm postura ética, postura clássica para ser um senador da República. Um senador da República, ele é um príncipe da nação. Ele tem que ter maturidade, tem que ter experiência, tem que ter postura ética, porque na realidade o país está a exigir um novo momento político de decência, de responsabilidade, de compromissos assumidos para com a sociedade brasileira. Cansada de conviver, de viver, de acompanhar tanta cretinice política na televisão. De quadrilhas que dominaram o país, que dominaram a Eletrobras, que dominaram a Petrobras, que dominaram o país inteiro, de Brasília abaixo. São quadrilheiros, senhores. Tem quadrilha em Brasília, tem quadrilha nos estados e quadrilhas nos municípios. A política do país, ela é recheada de corruptos, de irresponsáveis. Por quê? Porque a justiça é fraca, ela falha. Porque não temos Tribunal de Contas sério. Porque a CGU não funciona. Porque o Ministério Público dos estados também não funcionam. O que ainda se salva nesse país é o Ministério Público Federal e a Polícia Federal, que tem, de forma conjunta, conseguido dar uma arrumada no lado moral e ético desse país. Mas a molecagem terminou, já no final do dia. Debates estéreis, desnecessários, falácias desnecessárias, gente que fala mal, que faz a colocação verbal errada. Olha, a gente ouve cada absurdo, a gente escuta cada absurdo de alguns senadores do país, o que mostra que o povo de alguns estados sequer sabe votar, sequer sabe escolher o seu representante mais nobre da classe política, que é o senador da República, tanto que a maioria passa pelos governos estaduais, são ex-governadores. Mas o Congresso brasileiro apodreceu. Ainda bem que o povo tirou uma banda, mas na próxima eleição tem que tirar outra banda, tem que acabar, tem que mudar. O país precisa mudar a sua classe política, em todos os estados, fazer mudanças, buscar gente nova, gente séria, gente responsável, com compromisso ético e moral para conduzir os destinos do país, do seu estado e do seu município. Não dá mais para continuar com esse nível de político reles, de político metido a coronel, de político sem classe, onde pelo discurso de cada um a gente vê. Aliás, dos discursos que eu ouvi ontem, o mais equilibrado foi do ex-governador Esperidião Amin, um homem maduro, talhado, preparado, sério, de uma história ilibada. Governador de Santa Catarina 3 vezes, e um homem sério. Não deixaram Tasso Gereissati, que é um político, um dos políticos sérios que este país tem, maduro, experiente, empresário rico, não precisa roubar dinheiro de ninguém, porque já nasceu rico, digno, sério. Escolheram um jovem presidente, melhor do que eleger um corrupto viciado, cheio de processos, descomprometido com a pátria, com a dignidade e com a seriedade. Escolheram um jovem senador
um mal menor. Pelo menos um homem equilibrado, sensato, que fez um pronunciamento e com postura de cidadão responsável. Mas, finalmente saiu a mesa do Senado, a mesa da Câmara Federal. O governo Bolsonaro ainda não começou. O governo Bolsonaro vai começar segunda-feira. Não tivemos mudanças ainda de coisa nenhuma. O novo presidente tem que acelerar as suas propostas de mudanças. O Brasil tem pressa. O Brasil tem 16 milhões de desempregados. É preciso que se encontre uma saída para resolver o problema da família que está desempregada. E é esse desempregado que parou de comprar. É esse desempregado que está proporcionando a queda do PIB. É esse desempregado que deixou de comprar. E quando você não compra, o comércio não vende. Quando o comércio não vende, a indústria não produz mais. Aí vem a recessão, vem o desemprego, vem a desarrumação do país. E se não tiver alguém com competência para botar um freio neste país, vai virar uma Venezuela. Graças a Deus, as coisas mudaram. E o povo mudou. O Senado mudou porque foi a mudança do povo que mudou mais de 50% daquela casa maior do parlamento brasileiro, o Senado Federal. E foram os jovens senadores que já fizeram a revolução da mudança no Senado. Botaram para fora a Corriola, que pensava que era dona daquilo. Mas o país precisa também botar para fora, nos estados e nos municípios, e essa tarefa é do povo, é do voto, é desse dedão indicador aqui. Enfia esse dedão neles. Vamos botar para fora na urna eletrônica. Vamos fazer uma limpeza nesse país. Vamos colocar no comando dos estados, dos municípios e do país somente pessoas dignas, sérias, comprometidas com essa nova realidade do Brasil. É necessária a reforma da Previdência. Ela não vai doer em ninguém. A reforma da Previdência vai salvar a Previdência. Vai fazer fundo, vai fazer caixa para poder pagar os aposentados daqui para frente. Não se pode mais continuar com a Previdência que aposentava a brasileira, mulheres com 40 e homens com 50 anos. Acabou. Acabou, não dá mais. A expectativa de vida do brasileiro naquela época era de 45 mulheres e 45 homens, 50, 52 mulheres. Agora mudou. A expectativa de vida é 72 homens e 79 mulheres. Por isso que tem que mudar a idade da aposentadoria. E os generais acertaram. Aumentar também a idade de aposentadoria do militar de 30 para 35 anos, corretamente. São essas mudanças que o país espera que aconteçam, que venham para resolver a questão da economia do Brasil. Agora só se faz isso com gente séria, com gente digna, com gente preparada, com político de caráter, não com curriola de ladrões que ainda querem continuar governando esse país. Tem que botar o resto dos ladrões para fora. E esta missão é da justiça brasileira. É ela quem tem que fazer a limpeza. Porque só tem político imoral no Brasil, porque tem uma justiça semi-imoral, que ainda não merece a confiança do povo brasileiro. Queremos uma justiça mais digna, mais célere, mais salomônica, mais justa, para colocar esse país no trilho do desenvolvimento, colocando os corruptos na cadeia e ajudando a governar o país, porque sem justiça não tem governabilidade. É a justiça quem dá o cunho de seriedade na democracia do Brasil. Vou terminar o comentário de hoje pedindo a Deus que essas reformas cheguem, porque um mês de Bolsonaro e o governo não começou. Não adianta, só teremos governo depois das reformas. Enquanto não tivermos reformas, é a esculhambação deixada pelos quadrilheiros de ontem. Prende o resto que falta prender. Vamos moralizar o país, dar as mãos, governo, justiça e povo, para recuperar a posição ética, digna e moral do nosso país. Muda, Brasil. Chegou a hora da mudança. Chega a hora de fazer as mudanças que o país tanto clama
e que o povo tanto precisa. Domingo eu volto. Tchau.